Nação Ranger, bem-vindo a mais um vídeo. E primeiramente, antes de tudo, você não está no canal errado. Você está no canal sim do Mega Power Brasil. Só que dessa vez não é nem o Rafa e nem a Luísa que está aqui na frente de vocês. E sim eu, Fred Pavão, o cara que foi convocado aí pelo Rafa para falar do assunto de hoje. Ele me chamou porque eu meio que entendo dos assuntos que compõem o tema de hoje. Que no caso é viagem no tempo, porque eu sou do canal e do site do podcast do Dr. Who Brasil, que é uma série que fala de viagem no tempo. Eu também entendo bastante de RPG, porque eu jogo isso há muito tempo e desde sempre eu assisto Power Ranger, é uma coisa que eu amo muito, assim como o Rafa e a Luísa. Então ele me chamou aí para poder encabeçar os vídeos falando justamente sobre Power Ranger Hyperforce, que é essa temporada nova aí que faz parte da comemoração dos 25 anos e que ela é bem diferente das temporadas normais. E Hyperforce funciona mais ou menos assim. A Saban, ela se juntou com o Hyper RPG, que é um canal, ele é uma empresa que só trabalha com RPG, e eles criaram um sistema novo de RPG só para Power Ranger. E aí essa temporada, ela vai sendo gravada enquanto ela acontece. Diferente de todas as outras, não tem ensaio, não tem nada, cara. Eles vão lá, eles jogam e tudo isso vira episódio e isso compõe o canon da série que a gente tem até hoje. Ele faz parte das coisas oficiais que acontecem no Power Ranger, assim como Mighty Morpher, Ninja Steel, como os quadrinhos da Boom, como tudo. É uma temporada como qualquer outra, só que ela é feita ao vivo, cara. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você não sabe o que é Hyperforce, você nunca nem viu um episódio, você não sabe o que está acontecendo, a dica que eu te dou é, vai no vídeo que está no card que vai aparecer aqui em um dos cantos, que eu nunca sei qual é o canto, que é justamente um vídeo do Rafa explicando o que é o Hyperforce mais detalhadamente e fazendo review aí do primeiro episódio, só para você não ficar perdido, porque no vídeo de hoje a gente vai falar do episódio 2, 3 e 4. Mas de qualquer forma, como eu gosto bastante do assunto, eu vou fazer uma recapitulação rápida para você ver mais ou menos como funciona o Hyper RPG, só para você não ficar tão perdido assim. Mas de qualquer forma, eu vou explicar mais ou menos como funciona todo esse lance do Hyperforce nesse vídeo de hoje, agora rapidinho, só para você não ficar completamente perdido. O jogo ele foi desenvolvido pela menina que mestra o jogo, que é a pessoa que coordena os acontecimentos e que é a maioria dos personagens, porque tem 5 pessoas jogando, e ela como a Dungeon Master, ela como a mestra ali do jogo, como uma pessoa que está mestrando as aventuras, ela acaba sendo vários, que é a Malika Lin, que além dela ser a mestra do jogo, foi ela que desenvolveu todo o sistema. E temos aí na base, né, às vezes tem convidados, mas o core, né, os principais são 5 jogadores. Entre eles a gente tem aí o Peter Sudaço, que é o Ranger Azul de Ninja Steel e Super Ninja Steel, e o Paul Schreier, que é aquele cara que você, se você é um pouco mais velho e você cresceu nos anos 90 assistindo Mighty Morphin Power Rangers, você ou queria ser amigo desse cara, ou não queria sofrer bullying desse cara, que é o Bulk, cara. O Paul Schreier, ele fez o Bulk e hoje ele está sendo um Ranger. Ele é o Ranger amarelo de Hyperforce e o Peter Sudaço é o Ranger vermelho. Junto deles dois tem mais 3 pessoas, que é o André Meadows, a Cristina V e a Megan Camarena, que são pessoas da internet, eles têm canal no YouTube, ela canta, cada um faz a sua coisa. Eles estavam envolvidos com Hyper RPG e foram chamados porque eles também são fãs de Power Ranger. E todos eles, cara, o grupo em si, os 5, eles têm uma química muito boa. Os 6, né, porque tem a Malika Lin também. Eles têm uma química muito boa, isso é bem legal. E isso compõe, porque como é uma coisa ao vivo, né, tem que ter ali, tem que ter aquele GNC4, tem que ter o temperinho entre eles, e tem, e funciona muito bem. E cara, nossa, Hyperforce é muito legal, se você não viu, vale a pena. Ele vai ao ar toda terça-feira à noite. Aqui no Brasil é bem tarde, geralmente começa entre 10 e pouco, 11 horas, depende do horário de verão. Então ele acaba muito tarde, porque como eu falei, ele tem 2 horas e pouco de duração. Mas vale a pena, cara. Depois de uma semana depois eles colocam no canal do YouTube deles, porque vai ao ar ao vivo no Twitch, e depois de uma semana eles colocam no canal do YouTube deles. Vale muito a pena porque, como é ao vivo, eles dependem da audiência, eles dependem de quantas pessoas estão assistindo para poder entregar os relatórios para a Saban e para a Saban falar, pô, legal, vai ter uma segunda temporada, ou legal, a gente vai lançar esse sistema em livro para as outras pessoas querendo jogar. Vai que se esse sistema sai, imagine, pense comigo, esse sistema sai em livro, menino Rafa se junta com a Ana Luísa, se junta comigo, todo mundo faz uma vaquinha aí da amizade, compra esse livro e a gente tem uma temporada de um RPG de Power Ranger completamente brasileiro. Pense nisso quando você for assistir Hyper RPG, quando você for assistir aí Hyperforce, né? Pense, você pode estar colaborando aí para Power Ranger crescer aqui no Brasil também. Enfim, vamos parar sem mais delongas e vamos falar aí do episódio 2 de Power Ranger Hyperforce, que chama It's Morphin Time. Seguindo os eventos do primeiro episódio, que é todo aquele lance lá na academia da Força do Tempo, com a Jen e tudo mais, eles estão fugidos, né, da Aliança, que é esse grupo de inimigos da temporada, e eles entram na máquina do tempo, e lá, né, que é a nave Hyperforce, tem o Alpha 55, que é a versão deles do Alpha, quem faz é a Malika Lin, que ele é basicamente como o nosso Alpha, só que ele é preto e dourado, ele é uma versão com upgrade, enfim. O grande lance é que eles estão fugindo, né, da aliança desses vilões, e eles vão parar num ano muito oportuno para Power Ranger, que é 1994. Na verdade, Power Ranger começou em 93, mas enfim. Eles param em 94, 31 de outubro de 94,
e eles têm que se ambientar, eles têm que entrar no modus operandi dos anos 90. Então, a primeira metade, eu diria assim, a maior parte, né, desse episódio é mais um grande amontoado de referências dos anos 90. Até porque a galera que tá jogando, tirando o Paul Schreier e o menino que faz o Ranger Azul, todos regulam aí entre 20 e muitos, quase 30 anos, então todos eles cresceram assistindo Power Ranger, no caso do Paul ele estava atuando em Power Ranger, mas eles cresceram ali nos anos 90, então reviver esses momentos enquanto personagens que não são dos 90 é bem legal. Então tem várias referências sobre Tazo, sobre os lanches da época, sobre muita cultura de Halloween, né, lá dos Estados Unidos. Enfim, essa primeira metade do episódio é a ambientação. São os personagens se conhecendo enquanto personagens. A ação de verdade começa quando o Alpha 55, ele tá lá, fazendo aquelas porra de que a Alpha faz, né? E aí ele tá lá na nave e ele avisa pros Rangers que a nave inimiga está também nos anos 90, ela seguiu ali o rastro deles, só que ela tá camuflada. E por conta de ser uma camuflagem muito boa, e aí pra fazer, né, o plot rodar, a nave deles não consegue detectar a nave inimiga. Então eles têm que fazer aí a moda antiga, tem que ir investigar na raça mesmo, saindo e vendo o que é. E como a maioria das coisas em Mighty Morphin, né, nessas primeiras temporadas, você resolve indo no bar de suco ali do Ernie, o barzinho ali, o centro jovem. Então eles vão lá para poder recolher informação e ver se alguém viu alguma nave estranha, ou se ouviu alguma coisa que não deveria estar ali. Enfim, eles vão investigar e eles vão no barzinho do Ernie. Então eles chegam lá no centro jovem, né, no barzinho do Ernie, e eles começam a conversar com as pessoas, né, a recolher informação. E o Ed, que é o Ranger Azul, acaba fazendo amizade com o Ernie, ele começa a conversar e tudo mais, eles trocam uma ideia, e aí, né, como sempre, né, acaba tendo um probleminha, não chega a ser uma treta grande, mas a Vesper, que é a nossa Ranger preta, nenhum deles está morfado, tá, eles estão civis, ela, na hora que ela tá conversando ali com o Ed, que é o Ranger Azul, e com o Ernie, ela solta sem querer um detalhezinho que eles não deveriam deixar vazar, que é que eles não são dali, nem daquele tempo, eles são de 3016. E aí fica aquele climão, tipo, meu Deus, eles são do futuro, quem são essas pessoas? E eles batem em retirada, todos eles fogem ali do centro jovem e deixam o Ernie sem entender nada e voltam pra nave deles correndo. Só que aí, meu amigo, aí vem a treta real, porque quando eles estão chegando na nave deles, a nave deles está estacionada ali naquele parque de Alameda dos Anjos, sabe aquele que acontece várias coisas? Então, a nave deles está estacionada ali, camuflada, obviamente, e quando eles estão chegando, eles encontram com quem? Com alguém que deveria? Não. Eles encontram com um monte daqueles bichinhos, muito não nossos amigos, os bonecos de massa, os Akululu, sabe? Aqueles bichos, né, que sempre enfrentam todo mundo. Eles estão ali pra atrapalhar eles. E com o primeiro monstro da temporada, tirando aí o líder da aliança, né, que é o vilão central, mas o primeiro monstro mesmo, eles encontram nesse episódio, que é um bicho chamado Candius cornicus. O lance é que lá no Halloween americano, eles têm um docinho, que é... O Rafa vai botar aqui a imagem pra vocês verem. É mágica da edição, bota aí pra eles verem. Tem um docinho que é tipo um carocinho de milho assim, triangular, doce. Eu não sei porque eles gostam disso, mas enfim, eles gostam disso. E o monstro, como a maioria dos monstros das primeiras temporadas de Power Ranger, eles eram baseados em coisas monstrificadas, né? Em especial quando o Zed ele fazia muito isso também, porque ele não tinha que construir com argila, né? Ele pegava qualquer coisa e transformava em monstro. Pois é, esse monstro ele é feito desse docinho. E, enfim, eles começam a quebrar pau com o monstro, e aí quando aperta, amigo, quando aperta o cinto, o que um bom Ranger faz? Ele usa o morfador dele e grita, é hora de morfar, e é isso que os nossos 5 Rangers Hyperforce fazem. A coisa legal é que, por mais que essa temporada ela seja ao vivo, então não tem edição, então não tem as lutas, né? A gente tem que imaginar conforme eles vão narrando. Esse espacinho, esse pedacinho especial, o pessoal do Hyper RPG, eles fizeram as cenas de morfagem muito bacana. Os 5 tem um momentozinho que quando eles vão morfar, dá play nesse pedaço pra gente ver. E aí a gente tem a primeira sequência de morfagem do Hyperforce. E aí a gente descobre, mais ou menos, né, porque eles vestem roupas, né, com as cores. Inclusive quando eles estão gravando, eles estão com as roupas das cores deles respectivos. Mas a gente vê quais são as cores de cada um e qual é o tema das roupas, né, qual é o tema da temporada. O Marv, né, que é o Peter Sudatos, que é o Ranger vermelho, ele é um leão. Então a gente tem mais um leão vermelho aí pra linha dos Rangers vermelhos. O Ed, que é o Ranger azul, ele é a serpente. Se eu não me engano, a gente tem só mais um serpente ao longo de Power Ranger, que foi o de Mega Force, Super Mega Force, que é o preto. Nesse caso, ele é o azul e ele é a serpente. O Jack, que é o Ranger amarelo, né, que é feito pelo ator que fazia o Book, ele é o carneiro, é o primeiro
Ranger carneiro da história de Power Ranger, e ele é homem, e ele é amarelo, e uma coisa bem legal é que, assim como o Paul Schreier, assim como o Book, ele é gordinho, né? E o Ranger não fica bombado, não é tipo o Justin que era pequeno ficar grande e forte, não. Ele continua parrudo, ele não é gigante de gordo, mas ele é fortão, sabe, um cara quadradão? Pois é, ele é assim, ele não fica magrinho, ele fica parrudão, Ranger amarelo, carneiro, super legal. A Vesper, que é uma Ranger preta, que é uma coisa que, se não me engano, a gente nunca nem viu, ela é o Cerberus, que também é uma coisa inédita em qualquer tema de Power Ranger, ela é o Ranger Cerberus preto. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Chloe, que é a Ranger rosa, que ela é a Fênix, que é uma coisa que já apareceu em Sentai, mas Fênix é sempre legal ver, a gente já viu também aí nas temporadas de Mighty Morphin, né? Na segunda a gente tem um Ranger Fênix, se eu não me engano, mas a gente tem aí uma Fênix rosa, que é a Chloe. Pois bem, agora a gente tem os Rangers morfados, a ação fica muito mais legal quando eles estão assim, porque os pontos, né, os atributos dele no RPG aumentam, né, eles ganham mais dados para conseguir fazer ações, porque tudo funciona na base da interpretação e das ações rolando dado, né. Quando eles estão sozinhos, quando eles estão civis, né, por assim dizer, eles têm uma quantidade X de dados. Quando eles estão morfados, os status deles aumentam, então eles ficam com mais HP, com mais estamina, eles têm mais dados para rolar, muda um pouco a dinâmica da coisa, e aí começa ali a briga, a primeira grande briga deles contra esse vilão que parece ser meio invencível como todo bom vilão de Power Ranger, até que o Ranger Azul, que pra variar é o cérebro, né, da galera, isso acontece bastante, ele tem um plano genial, porque o que acontece é o seguinte, quando eles estavam lá no barzinho do Ernie, ele viciou num daqueles smoothies, aqueles suquinhos que o Ernie fazia, e aí ele lembra, com a sua mente super inteligente, que esse bicho, olha, lógico que Power Ranger, mas faz até sentido, esse bicho ele é feito de milho, e as bebidas ali do Ernie, elas têm as coisas que tem nela, né? Ela tem uma reação química com o milho que dissolveria o milho. Eu acho que é, se não me engano, por causa dos ácidos ou das bases, enfim, químicos que me corrijam. Mas ela basicamente vai servir para derreter esse monstro que eles não estão conseguindo ganhar no Mook. Então ele pega, morfado, tá, o Ranger Azul morfado, volta pro barzinho de suco do Ernie e fala: Ernie, meu amigo, libera aí um pouco de smoothie e tal. E o Ernie, ele não se faz de surpresa, ele chega, ele entende a situação. E ele não dá tipo um copo, ele dá um barril de smoothie pro Ed, né, pro Ranger Azul, para ele poder lutar contra o monstro. E isso é uma coisa muito bacana, porque reacende uma teoria que tem desde lá dos anos 90, desde quando eu era uma criança e assistia Power Ranger, que era, o Ed, afinal de contas, sabe sobre a identidade dos Power Rangers, ele sabe quem é o Jason, ele sabe quem é o Tommy, ele sabe quem é o Billy, ele sabe que eles são Rangers. E aí fica essa dúvida, né, reacende essa teoria, porque quando o Ed fala com ele morfado, ele não demonstra surpresa, ele não demonstra que não está reconhecendo. Ele dá tudo a entender que ele sabe que é o garoto que estava conversando com ele há uma hora atrás, sabe? E ele libera aí o smoothie, ele volta, né, com o barrilzão com o negócio, joga no vilão, e é isso, eles derrotam o primeiro monstro dele na base do suquinho do Ernie. E aí tem aquele momento, né, de comemoração, legal, ganhamos do monstro, ele nem precisou crescer, a gente nem precisou chamar Zord, até porque a gente não tem. Mas acontece uma coisa meio chata, porque isso é sempre uma coisa que acontece no final dos episódios, né? Sempre acaba com um gancho, sempre acaba com aquele momento, uau, pra galera poder, né, voltar na semana que vem. E o grande lance é que, quando eles derrotam o King dos Córneos, o chefe, né, o líder da aliança, que é o vilão principal da temporada, ele aparece, ele se materializa ali perto deles, porque lembra, a nave ainda estava escondida, eles não tinham achado a nave ainda. Ele aparece e ele começa a atacar os Rangers. E o grande lance é que assim, o Ranger amarelo, né, o Jack, ele é o mais velho de todos, assim como o ator. Ele é o mais velho, ele já trabalhava na Força do Tempo sem ser Ranger, né? E ele entra numa de querer defender os outros 4, que são mais novos e tudo mais, e ele toma ali todo o golpe desse líder da aliança. E nos status do RPG é basicamente assim, sabe quando você está jogando Pokémon e fica vermelhinho apitando? Ele ficou vermelhinho apitando, ele ficou com, sei lá, 1 de HP, e pro personagem não morrer efetivamente, a Malika, né, que é a mestra do jogo, ela falou que ele desfaleceu, ele caiu ali duro, não chegou a morrer, mas o coração dele praticamente parou. Então todos os outros Rangers recolhem o Jack, entram na nave e saem para tentar fugir do líder da aliança, mas o líder da aliança vai atrás e a gente termina o episódio assim, com o Ranger amarelo com o coração praticamente parado, eles sendo perseguidos, e a gente só teve a revelação do que ia acontecer aí uma semana depois. Então beleza, vamos aí, já que é viagem no tempo, vamos passar para uma semana no futuro do último episódio. A gente cai aí no terceiro episódio de Hyperforce, que chama Afinal de Contas, em tradução livre, afinal de contas, o que aconteceu com Scorpina. E aí, isso é muito bacana, porque
a liberdade que o Hyperforce tem de brincar com o canon, né, de Power Rangers, de brincar com os acontecimentos, é super livre, né? E ele traz à tona uma coisa que também ficava na nossa cabeça, em especial de quando a gente assistia, quando era novidade, né? Hoje em dia, né, você entra ali no Netflix, entra nos lugares de assistir e pega e assiste tudo de uma vez. Mas quando a gente assistia quando era mais novo, coisas ficavam no ar. E uma delas era o que, afinal de contas, aconteceu com a Scorpina, aquela outra vassala ali de Rita Repulsa, que é aquela mulher escorpião e tudo mais. Porque o lance é o seguinte, quando eles adaptaram as coisas do Zillranger, né, do Sentai original, para Power Ranger, muita coisa se perdeu, eles não adaptaram tudo, e aí a Scorpina some uma hora no Mighty Morphin, né, nessas primeiras temporadas, aparecendo um pouquinho ali, interpretado por outra atriz, enfim. O grande lance é que a Malika Lincoln, ela montou essa aventura, ela não sabia que isso ia acontecer também, mas a Scorpina também foi falada nos quadrinhos da Boom, né? O Rafa, ele tem reviews aqui no canal, você pode achar reviews aí dos quadrinhos da Boom, inclusive ele vai botar aqui um card para vocês darem uma olhada. E a Scorpina passou de uma pessoa que foi esquecida ao longo de Power Rangers, ela foi largada, né, no cano, ninguém sabia onde foi a Scorpina, ninguém sabia. E agora, nesses últimos meses, né, ela ganhou não uma, mas 2 mídias complementares de Power Rangers falando sobre ela, que é os quadrinhos da Boom e os eventos aí de Hyperforce, lembrando que ambos são canônicos e eu vou falar para vocês já adiantar que um não contradiz o outro, eles se complementam bastante, isso é uma coisa muito legal de franquias que tem um universo expandido, que quando o universo expandido é malandro, ele é garoto, ele sabe se complementar entre si, às vezes por coincidência, às vezes de propósito, e esse foi o caso aí desse nosso terceiro episódio, que reintroduz a Scorpina à lore, né, de Power Ranger. Porém, né, por mais que o episódio trate, né, tenha aí o nome da Scorpina no título, ele não começa com ela aparecendo de cara, a gente começa exatamente de onde a gente parou na última semana, que é, né, a gente tem ali 4 Rangers acordados, né, na nave, e o Jack caído ali, praticamente falecido, e eles estão numa loucura, porque o cara tá quase morto, e ao mesmo tempo eles estão sendo perseguidos por uma outra nave, uma nave inimiga, e é uma bagunça, cara. O Alpha não sabe o que vai fazer, os Rangers não sabem como fazer, eles começam uma de dar soco no peito, faz massagem cardíaca, a Chloe, né, a Ranger Rosa, chega a dar uns tapas nele pra tentar reacordar, ela começa a chorar, fica uma maluquice. E aí a Vesper, né, que é a Ranger Preta, ela tem um lance meio de... Ela é bem stealth, ela é bem de investigação, assim, ela começa a vasculhar na nave e ela acha aquele negocinho que o médico faz assim, que dá choque, desfibrilador, então ela acha aquele troço e ela vai pra usar no Jack pra ver se reacende ali o coração dele. Reacende não, né? Se dá vida de volta pro coração dele. Só que o grande lance aqui, vamos lá, mentaliza isso comigo. Tem aqui a nave, né, dos Rangers, tem aqui a nave da Aliança. A nave da Aliança tá fuzilando a nave dos Rangers, os escuros estão baixando, a energia tá baixando, a nave ela tem os status dela no RPG também. E a energia tá baixando, a energia tá caindo 20%, tá em 50%. Como é que tá acontecendo? Como a gente vai usar a energia pra ligar esse troço aí de trazer o coração do cara de volta? E o que eles fazem? Eles pegam, meio que não desligam, né, mas eles deixam a nave com uma energia baixinha e concentram essa energia no desfibrilador. E aí, enfim, depois de algumas coisas, eles conseguem trazer o Jack de volta, ele volta, ele reanima, ele não estava morto, né? Mas ele dá aquele sopetão de volta de vida e ele ainda está meio esquisito, porque ele acabou de voltar, mas o ataque não para. E ele, mesmo com eles desacordar, com ele acabado de levantar ali, ele ajuda a galera a fazer o plano para contra-atacar a Aliança. E aí, olha que loucura, né? Pra quem joga RPG sabe como é que nasce essas maluquices no meio da história, que como é que vai acontecendo, né? Ao vivo, né? Você cria coisas do nada. E aí cabe ao mestre permitir ou não. A Malika permitiu, ainda bem, porque a cena é bem legal. O plano deles é o seguinte: não adianta, a gente mal tem arma nessa nave, eles têm um monte de arma, a gente vai morrer, vai falecer, vai cair duro, morreu. E aí qual é a ideia deles? Vamos pegar a nave, olha só, vamos desligar a nave para ela ir de encontro a outra nave. E aí é um sacrifício nobre, né? Vamos tentar fazer isso. Eles acham meio esquisito esse plano, porque é meio kamikaze, né? Porém, e aí cabe novamente a inteligência do Ranger Azul, do Ed, o que ele se liga? Peraí, essa nave, ela faz parte da frota de naves, né? Da Força do Tempo. Não do time Força do Tempo, da coisa Força do Tempo, né? De toda a organização da Força do Tempo. Se ela faz parte dessa armada de naves, deve ter alguma coisa, deve ter alguma arma aqui, deve ter algum elemento que ajude a gente nisso.
Eles começam a vasculhar e eles acham aquele Chrono Blaster, aquele canhão, lembra? Tinha, né, os 5 Rangers da Força do Tempo e eles juntavam os pedacinhos e faziam aquele mega canhãozão. Então, eles acham esses pedaços e aí eles falam, não, beleza, a gente vai usar isso a nosso favor. Só que, como o RPG é uma coisa muito volátil, né, o que acontece ao mesmo tempo? Enquanto eles descobriram isso, eles se ligam que os ataques não estão vindo mais da nave que estava perseguindo eles, e sim do chão, ali do inferior, do elemento dos anjos. O que aconteceu? O líder da aliança, ele se materializou no chão, ele mudou ali, ele teleportou pro chão, e ele tá atacando de baixo. A nave nem tá atacando mais eles, ele tá soltando raio de tá maluco, soltando um monte de coisa, e eles falam, não, então vamos usar a cabeça. Vamos juntar os dois planos. A gente desliga a nave, deixa ela aí, queda livre, bicho. Vai nele direto, vai machucar o monstrão, e nisso a gente abre uma porta qualquer, sai com o Chrono Blaster e detona ele, explode ele, que acabou, matamos uma temporada. Claro que não, né? A mestra do jogo não vai permitir um negócio desse, mas eles fazem isso, eles desligam os poderes, as forças auxiliares da nave, tudo mais, que era o que estava segurando a nave até então, e ela vai com tudo, bicho, ela vai e cai em cima do cara lá do líder da aliança. E na hora que cai, ele toma muito dano, né? Porque, imagina, né? Uma nave que é na pessoa, por mais forte que ela seja, Lord Zed, será que aguentaria uma nave? Não sei, não dá pra saber. Mas esse cara, ele fica ali com um pouquinho de HP, mas como todo bom chefão de jogo, ele tem o recover dele e ele recupera o sangue inteiro. Porém, os Rangers, eles já montaram ali o Chrono Blaster, eles dão um canhãozão nele e ele se machuca mais um pouco, apesar de que eu acho que ele poderia até vencer eles ali. Para fins de mover a história, ele faz aquele clássico do vilão, que eu vou voltar, eu vou sair agora, mas eu vou voltar e vou matar vocês, mas eu vou sair agora. E aí ele some, e eles têm essa breve vitória em cima do líder da aliança, mas que também dura muito pouco porque começa a vir problema depois. Aí beleza, né? Como eu falei, ganharam do vilão momentaneamente, estavam tranquilões, só que aí a coisa assim tá aperta de novo, porque o Alpha fala, gente, seguinte, essa ideia de jogar a nave no chão, mais os ataques que ela estava sofrendo, deu pau, quebrou. O negócio não vai decolar mais. A gente está preso em 94, não vamos poder mais voltar para 3016, nem para qualquer outro tempo. Estamos presos aqui e estamos fracos. Se chegar alguém para atacar a gente, e que eles pensam, não, beleza, não tem problema. Tem Ranger em 94, vamos contactar esses Rangers. E aí veio um dos problemões desse episódio, que é o seguinte. Nesse período de tempo exato que eles estão, não tem Ranger na Terra. Eles entram na nave, passam ali o scan, né, para poder sentir as energias da rede de morfagem, e eles sentem, né, a nave detecta que não tem Ranger nenhum na Terra. Por quê? Isso é muito bacana, de novo aí, essa temporada complementando coisas, né, puxando um pouquinho de cada elemento que a gente tem na série de TV. Esse episódio, né, o que aconteceu com o Scorpion, o terceiro episódio de Hyperforce, ele se passa exatamente no mesmo tempo, em simultâneo, ao episódio A Transferência de Poder. E se você, lá de trás, lá dos anos 90 de Power Rangers de Mighty Morphin, se você lembra bem, esse é aquele episódio que o Zack, a Trini e o Jason, eles passam os poderes pro Adam, pra Isha e pro Rock. Então eles não estão na Terra nesse momento, eles estão naquele planeta deserto, lá enfrentando a Serpenterra e tudo mais, para buscar a tal da espada de luz, que é o que serve para poder fazer a transferência de poder e tudo mais. Então não tem Ranger na Terra, tem um monstro que acabou de sumir, pode aparecer mais porque a gente não sabe o que Rita e Zed estão fazendo, a gente não sabe se tem alguém mal intencionado aí, e aí bate desespero, bicho, porque não tem reforço, malandro, e aí quando não tem reforço, você começa a ficar com medo de que vai acontecer uma coisa muito ruim com você. E isso que faz Hyperforce é tão legal, cara, é uso de viagem no tempo ao seu máximo, cara. Isso é aproveitar viagem no tempo para fazer um baita de um plot legal. Vocês vão ver isso muito mais no review dos próximos episódios e se vocês assistirem nos episódios em si. Mas é isso, cara, viagem no tempo usado na sua forma mais pura para poder complementar aí o canon de Power Rangers. Tá, e beleza, eles estão, né, depois que o desespero abaixa, eles começam a bolar o plano para tentar, né, fazer o melhor que dá ali. E eles resolvem gastar o tempo deles consertando a nave, né, a nave Hyperforce, porque o lance é o seguinte, a Vesper ela não é bem uma mecânica, mas ela quebra, a Vesper Ranger preta. Ela não é bem uma mecânica, mas ela quebra um galho de mecânica, e aí ela vai tentar ajeitar a nave, né, consertar com o que tem de material compatível dos anos 90 com as coisas de 3016.
funciona, mas é tipo MacGyver, né? Pega ali o que dá, vai montando, enfim. Isso é bem bacana porque assim, os episódios eles não são só luta o tempo inteiro, ou só embate verbal o tempo inteiro. Tem também desenvolvimento de personagem. E é justamente nesse pedacinho ali, deles presos nos anos 90, nesse período, que a gente tem a Vesper e o Ed, que é a preta e o azul, ligando bem a amizade deles. A gente vai ver mais pra frente que não é bem uma amizade, eles têm um interesse romântico entre um e outro, porque ele vai recolhendo os materiais pra ela, vai na loja de ferragem e compra um negócio, vai no ferro velho e compra outro negócio. Chega um ponto que ela dá pra ele não sei se é uma chave de boca ou uma chave de grifo, não tenho certeza, mas ela dá uma chave, né, chave de roda talvez, pra ele, azul, assim, pra agradecer toda a ajuda que ele deu pra ela, enfim, tudo mais. Eles vão consertando a nave com o que dá, vão fazendo reconhecimento de campo, pegam roupa da época também. Eles estão se acomodando nos anos 90 até onde dá para tentar tirar o melhor do pior, né, que está acontecendo. Só que quando as coisas começam a parecer que está melhorando, isso em RPG acontece muito, em jogos acontece muito, né, quando a coisa está começando a ficar mais calma, vem uma bomba, né, porque a Malika, né, a mestra do jogo, ela não pode deixar a peteca cair, porque senão fica chato de assistir. Até, de novo, 2 horas e pouco de episódio. Quando a nave está começando a entrar nos eixos, o Alpha 55, né, ele tá ali sempre na nave com eles, tá? Eu não falo muito porque ele não fala muita coisa, mas ele tá sempre ali e ele fala assim, gente, ó, deu um chabu aqui, deu um problema aqui, por quê? Detectei uma anomalia no tecido do tempo. Quem aí assiste Coisas que Vieram no Tempo sabe que o tecido do tempo, né, ele é bem um tapete, é tipo uma grande bola de coisa bagunçada, mas enfim, ele tá puído, o tecido do tempo deu uma esgarçada ali, porque tem uma pessoa que é para estar nesse período de tempo e ela tá sumindo. Daqui a umas horas ela some e aparece de novo, depois aparece de novo. Ah, Alpha, beleza, mas o que é? Alguém importante? É o Alpha daqui? É o Zordon? É o Tommy? Quem é? Não, é a Scorpina. Lembra que a gente falou que ela sumia? Então, tá aí a explicação. Por conta das interferências da aliança no tecido do tempo, então bagunça de no tempo, a Scorpina, por algum motivo que ninguém sabe ainda, ela começou a sumir em alguns pontos do tempo que era para estar ali. Mas por sorte, nesse período exato que eles estão, ela ainda existe ali. E o Alpha fala o seguinte, ó, vocês precisam achar ela e ter certeza de que ela não vai sumir, porque se essa mulher some, vai bagunçar tudo. Se bagunçar tudo, vai que o futuro não existe. Se não existe, eu não existo. Talvez vocês não existam. Quem sabe até a Time Force não existe. Aí, amigo, Hanzik, você imagina a bagunça que é se a Time Force não existir, né? Então, enfim, eles precisam achar a Scorpina e evitar que ela suma. Então, basicamente, eles têm que ajudar um vilão para se ajudar. E aí, beleza. O Alpha explica que o tempo ele é maleável, então as coisas não estão tão fixas ainda. Ela uma hora aparece, uma hora some, uma hora aparece de novo, então eles precisam ser rápidos. Eles montam o plano que é, beleza, vamos procurar a Scorpina em tudo que é lugar, vamos em locais que talvez ela esteja aqui na Terra, né? Passa uma varredura aí, Alpha, passa o radar aí, vê onde tem energia de Scorpina aí, achou. Enfim, tem várias coisinhas assim, minúcias do episódio, e eles encontram a Scorpina e eles vão, civilzão mesmo, se eu não me engano nem morfado então, eles vão confrontar a Scorpina, mas não numa luta, eles tentam argumentar com a Scorpina, tipo, ô minha filha, é o seguinte, você tá com problema, tudo bem, a gente não gosta de você não gosta da gente, mas a gente quer que você fique viva, por que pareça. Então ele tá aqui pra te ajudar. Só que o que acontece? A Scorpina, quando ela vê eles chegando, né, ela inclusive nessa cena, ela nem tá Scorpina, ela tá como... Lembra que tinha um episódio de Mighty Morphin que ela se disfarçava de humana e era Sabrina, se eu não me engano? Pois é, ela tá civil, ela não tá com aquela parte dourada e tudo mais. Mas eles confrontam ela e falam, ó, seguinte, a gente sabe que você é Scorpina, você tá em perigo, a gente quer te ajudar. E aí ela fala, então vocês são parte da aliança, vocês estão trabalhando ali pro líder da aliança, que eu sei. Ela tá errada, eu não trabalho pro líder da aliança não. Mas ela fala, ó, eu saquei que vocês querem me recrutar para essa aliança, mas eu tô fora, não quero. Inclusive, nem pro Zed eu quero trabalhar, porque eu não gosto dele, nem pra Rita eu quero trabalhar. Eu sou uma mulher independente, eu sou uma vilã, eu tenho sangue nos olhos, nos meus próprios olhos. E, quer saber, eu vou matar os Rangers dessa época, eu vou matar vocês também, eu não preciso de líder da aliança, eu não preciso de Zed, eu não preciso de nada. Inclusive, vocês estão aqui para recrutar? Pode tirar o cavalo da chuva, pode tirar o leão, o cérebro, o carneiro, o que for da chuva, porque eu não vou me levar a vocês, então rola essa confusão ali de ela acha que eles trabalham para a aliança, eles não tentam explicar que não, só que aí, né, como é que ela vai acreditar neles, enfim.
ela se nega, ela fala, não quero a ajuda de vocês, começa a sair, e aí, o episódio está arrumando pro final, acontece o problemão maior, porque esse não é o problema maior, sempre que a gente acha que o problema está no ápice, não tá, sempre pode piorar. E aí o que acontece é que aparece um ser misterioso, uma aparição, né? um outro monstro, e ele começa a controlar a mente da Scorpina. Os Rangers veem isso, né? Esse ser materializa do nada, e aí ele fala assim pra Scorpina, ele começa a mexer na mente dela, e ele fala, seguinte, você agora tá trabalhando pra mim, querendo ou não, e você tem uma missão, que é pegar a argila do Finster. Lembra do Finster? Aquele bicho meio cachorro, meio leprechaun, ali do trabalhar pra Rita e um pouquinho pro Zed, que fazia os bichinhos com a massa? Pois é, esse ser misterioso que a gente não sabe quem é ainda, ele tá controlando a mente da Scorpina, e ele fala assim, você vai pegar a argila desse condenado, desse cara, e trazer pra mim, porque eu tenho um plano maior com isso. E ela some, cara. E aí os Rangers não sabem onde ela estão, os atores ali, os jogadores também não sabiam, só a Malika sabia. E é isso, cara. Eles não sabem onde está a Scorpina mais, eles não sabem o que ela vai fazer com essa massa, eles não sabem onde está essa massa. Enfim, mais uma vez o episódio acaba aí com um problemão, essa sinuca de bico que os Rangers estão. E mais uma semana, então calma, vai ter aqui a vinhetinha. Vamos passar por uma semana no futuro pro quarto e último episódio do review de Hyperforce de hoje. Beleza, então passamos aí mais uma semana no futuro desde o último episódio. A gente tem o quarto episódio de Hyperforce, que chama O Retorno, né, a tradução livre de novo, O Retorno de Aisha Campbell. Então a gente tem aí mais um personagem recorrente, né, de Power Ranger, porque assim, lá no primeiro episódio, lá no primeirão de todos, a gente teve a Jen, né, a Ranger Rosa de Força do Tempo, que ela é uma professora deles, né, porque como eles são um time novo de Rangers, né, da Academia da Força do Tempo, ela é a professora, mas desde esse primeiro episódio a gente não teve nenhum personagem recorrente. A gente teve, né, porque a gente teve a Scorpina, mas ator recorrente não. E aí esse quarto episódio ele vai continuar uma tradição, que já é uma tradição em Hyperforce, que é trazer atores antigos para fazer personagens antigos. Isso é muito mágico, porque ela tá mais velha, ela não é mais a adolescente que ela era nos anos 90, mas a atriz, ela tá no ápice dela, ela tá feliz de estar fazendo personagem de novo, em especial porque como tem o Paul Schreier, né, como tem o Bulk nessa formação, e ele também é um Ranger amarelo, e eles filmavam quando eram jovens, eles eram muito amigos, a sincronia ali, a química entre eles é muito legal nesse episódio. Isso vai se refletir ao decorrer da aventura dessa semana, no caso. E é muito legal. Enfim, a gente tem o título do episódio, já revela quem está voltando, que no caso é a Aisha, a Ranger amarela, a segunda Ranger amarela de Mighty Morphin Power Ranger. E aí beleza, né? A gente já sabe que a Karen Ashley, que é a menina que fazia a Aisha, vai voltar, mas até ela entrar ainda vai acontecer algumas coisas, e a gente começa novamente, é sempre assim, sempre começa de onde parou na última semana. Eles estão, né, ainda na sinuca de bico, porque a Scorpina sumiu, né, e eles só sabem que ela tem que pegar essa argila do Finster, eles não sabem aonde, e aí eles voltam para a nave deles, né, porque a nave é meio que o hub, né, meio que o ponto de encontro deles, para poder discutir o que vai ser feito, as ações que eles vão tomar ao longo do jogo, né. E, enfim, pro plot da história é onde eles se encontram, eles vão para poder discutir o plano de ação ali para matar o problema. E eles entram lá, beleza, a gente tem que... Onde tem essa argila? Né? Dedução de RPG, né? Porque o mestre do jogo joga o problema para você e você tem que adivinhar o que ele quer para a história seguir. E aí, qual é o grande lance? Ah, beleza, argila. Onde é que tem essa argila do Finster? A argila do Finster tá no laboratório do Finster, que é na Lua. Então, partiu Lua. E o Alpha já manda, ó, não vai rolar não. A nave não vai teleportar para a Lua e vocês também não. Não é bem por aí. E quando eles começam a discutir esse lance, né, eles recebem uma transmissão na nave. E aí você pensa, ah, beleza, é a Jen, né, porque a Jen ela tem contato com a nave. Não, não é. É só uma das figuras mais importantes de Power Ranger, a nossa cabeça flutuante favorita, Zordon de Altar. Pois é, ele entra em contato com eles pela nave, e isso é uma palavra muito interessante, porque o lance é o seguinte, a gente deduz, né, isso é uma coisa que acontece. Como eles são personagens, né, os Rangers eles são personagens aí do ano 3016, que é lá na frente, sempre que eles encontram, né, eles vão encontrar isso nesse episódio, vão encontrar outros Rangers, enfim, outros personagens aí mais pra frente, mas quando eles encontram algum personagem que obrigatoriamente é do passado, esse personagem sempre fica meio perdido, porque ele não sabe da onde eles são, imagina, né, você vai encontrar alguém que se diz viajante do tempo, você, se duvidar, não vai nem acreditar nele, né? Enfim, então a gente sempre
a gente parte do pressuposto que a pessoa que vai encontrar eles não vai saber, não vai estar ligado ao que está acontecendo. Só que no caso do Zordon, é o contrário. É ele não tá alheio à situação. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Porque, assim, o lance é que, apesar da gente, né, a cabeçona ali, presa no aquário, ele não tá ali de verdade, né? O Zordon, ele é esse ser interdimensional e intratemporal, né? E, inclusive, para quem está lendo os quadrinhos da Boom, né, que são muito bons, inclusive, eu não lembro exatamente qual é a edição, mas tem uma edição que é só o Zordon nesse tempo e espaço louco ali, conversando com ele mesmo de outro tempo, enfim. O ponto é, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe, não sabe tudo, mas ele tem uma noção, porque pensa comigo, né? Ele, por ser um ser interdimensional, intertemporal, ele deve sentir anomalias no tempo. Deve dar aquela fisgadinha, opa, aconteceu alguma coisa aqui, isso aqui não era pra estar aqui. Enfim, ele não sabe tudo, 100% do que está acontecendo, mas ele sabe mais ou menos o que está acontecendo. Ele sabe que são Rangers, ele sabe que eles vêm do futuro, e ele sabe que a Scorpina tá dando esses some, aparece, não aparece. E aí eles batem papo com os Zordon, como é que você tá, não sei o que, tudo certo, troca uma ideia com ele. E aí ele fala, não, beleza, né, eu vou dar um reforço pra vocês, vou dar uma ajuda pra vocês. E o lance é o seguinte, lembra que eles estavam presos, né, em 94? Assim que eles ficaram presos, a gente descobriu que não tinha Ranger nenhum. Por quê? Porque eles estavam lá no planeta deserto para pegar a espada de luz para poder fazer transferência de poder. Só que teve um gapzinho assim, né, de uma semana para outra, a gente sabe que eles estão um tempo presos na Terra. Eu chuto, um mês mais ou menos, preso na Terra aí nos anos 90, exatamente esse é o tempo que a segunda leva, né, de Ranger ali, a Isha, o Adam e o Rock, eles já estão ligeiramente confortáveis ali como Rangers. E aí o que o Zordon fala? Não, beleza, eu vou dar um reforço para vocês, porque se eu der os 6 Mighty Morphin para você, eu vou desfalcar as missões que eles deveriam estar fazendo mesmo. Se eu der um só, até porque só tem uma atriz convidada, né? Se eu der um só, ela já ajuda o suficiente. É mais do que o suficiente para vocês conseguirem completar a missão de vocês. E ele designa a Isha, né, que é a Kara Ashley, para poder ajudar esses outros 5 Rangers. E é muito bacana porque na hora que ele fala isso, o Zordon já teleporta ela para dentro da nave Hyperforce. E ela fica, né, ela toma um susto assim, porque ele não brifa muito bem ela, né, ele só bota ela na situação. E aí eles se apresentam, né, os 5 Rangers Hyperforce se apresentam para a segunda Ranger amarela de Mighty Morphin Power Ranger. Só que essa cena é muito bacana porque eu gosto do seguinte, na linha, né, na lore desses personagens, eles estudaram a história dos Power Rangers ao longo das eras. Então, as primeiras formações, né, ela não é a primeira, né, porque a gente sabia que a Trini, a atriz, infelizmente faleceu, mas ela é uma das primeiras Rangers de todas. Então, ela é uma lenda pra eles, ela é um mito. Eles têm momentos de fanboy fangirl ali com ela, né? Eles ficam, nossa, mas é tão bacana, é como se você estivesse, sei lá, atuando com o seu ator favorito, algo nesse gênero. E aí eles têm ali um momento, porque ela é recém-Ranger ainda, mas pra eles, ela já é, uou, ela é tipo a Ranger veterana, sabe? E aí tem esse momento ali de troca, de novo, construção de personagem, né? Eles começam a fazer amizade com ela, eles explicam pra ela o que está acontecendo, eles falam que eles não podem teleportar, o Alpha falou, ó, seguinte, não vai dar, a gente não tem como caçar ela. Aí ela fala, não, beleza, não precisa de teleporte, eu tenho transporte, que é nada menos do que o Zord Grifo, aquele, não é mais o Tigrinho de Sabre, né? A gente sabe que depois na segunda temporada, né, a gente tem os Zords antigos virando os Zords do Trovão, né? Tem toda aquela brincadeirinha ali pra poder mudar o Megazord e tudo mais. E aí ela fala assim, não, beleza, a gente vai usar o Zord Grifo pra poder ir pra onde a gente precisa. Então o que a gente tem que fazer? Varredura. Passa uma varredura. Ó, qual é a assinatura aí da energia dessa argila, né? Porque o lance é o seguinte, eles estão no encalço da Scorpina, só que a Scorpina sumiu e eles não sabem pra onde ela tá. Só que eles sabem que ela tem que buscar a tal da argila do Finster. Então o que eles falam? Beleza, vamos buscar a assinatura a energia que essa argila solta no mundo. Vambora, Alpha, bota aí na nave. Ele aperta o botãozinho lá e ele nota que essa energia tá pairando sobre a Europa, né? Tá ali, não tá na América mais. E eles falam, beleza, tá na Europa, mas aonde na Europa? Ah, bem, é o Finster, né? O Finster ele gosta de arte, né? Porque ele faz, então com certeza é algum país da Europa que é muito
culturalmente rico. Ah, então, com certeza França. Ele começa a falar, França, ah não, é Itália, não sei o quê. E aí o Alpha fala, não, beleza, então deixa eu fechar aqui a triangulação, né, o raio da busca entre ali França, Itália, esse pedacinho, e ele constata que realmente está na Itália, mais precisamente em Roma, que está a energia, não sabe exatamente aonde, porque eles estão muito longe. Ah, beleza, é Roma que tem que ir? Roma, joia. E aí, todos eles, essa cena é muito maneira, porque apesar de ser só imaginação, né, a gente consegue visualizar mais ou menos o que eles querem passar, e já saiu fanart disso, então ajuda mais ainda a gente a ver. O lance é o seguinte, ela sumona, né, ela invoca o grifo, eles saem da nave, óbvio que ela não vai invocar dentro da nave, ela sai da nave com eles e ela invoca o grifo, porque é engraçado, né, na série de TV, tem muito uma mística, tem todo um ritual na hora de invocar os Zords, eles têm que estar mofados, eles fazem uma sequência de poses, e aí aparece aquela cena. Só que tanto no quadrinho a gente vê muito isso, que é uma coisa quase que é meio banal chamar um Zord, assim, aparece aí Zord, buf, aparece. E nessa é a mesma coisa, ela sai, ela quase dá uma subiada pro grifo, e ele materializa assim na frente deles, e eles escrevem que ele é imenso, assim, ele é um monstro de grande. E eles entram no grifo, e isso que é bacana, porque na série de TV, tirando o cockpit, né, tirando ali a sala de controle do Zord, a gente não vê mais nada do Zord, a gente vê só a salinha de comando. E ao longo da descrição deles, eles falam assim, a gente entra e é imenso por dentro, e tem a sala de comando, e tem uma parte ali que tem os mapas, e tem um banheiro, tipo, eles começam a vasculhar a nave inteira para saber como é que é. E de novo, isso não é ação, não é nada, mas é legal a gente ver, porque é a construção da mitologia de Power Rangers, tipo, o Zord, ele não é só um monte de metal e uma caixinha que você fica preso dirigindo, não. Ele é todo, não chega a ser é um cenário, não chega a ser um ambiente inteiro, mas ele é uma nave, né, cara? Ele é um Zord, mas ele é uma nave pra sair por aí, né, voando, ou enfim, surfando, como você queira viajar. E aí, depois que eles já brincaram ali de fanboy, fangirl, de oh meu Deus, a nave é assim, então, só que ela fala, beleza, então partiu Roma. Ela tá no comando, e eles saem, tipo, é engraçado como eles escreveram, eu não imaginei voando, porque ela fala assim, a nave, né, o grifo, é muito rápido. Os que eles descrevem, é uma coisa absurda de rápida, porque ele cruza o continente africano, porque eles estão na América, né? A América tá aqui, a Europa tá aqui. Eu imagino que eles tenham feito isso aqui. E aí a Malika descreve que eles cruzam o continente africano em minutos, é uma coisa assim, muito rápido. E eles chegam em Roma, né, já no grifo, saem dele, ela chama ele, né, ele some, e aí o Alpha começa a passar a varredura lá da Alameda dos Anjos ainda, e fala o seguinte, consegui achar que parece que a assinatura energética da argila tá no Coliseu, mas não é no Coliseu, é no subterrâneo do Coliseu. Enfim, aí, né, a história vai, eles começam a investigar ali, perguntam pra transeunte, perguntam pra galera, pra pessoal de segurança do Coliseu, passam um papo no segurança do Coliseu e falam o seguinte, a gente, né, dão lá, passam um papo mole no cara e conseguem ir pro subterrâneo, né, pras catacumbas ali do Coliseu, e eles vão, anda, uma hora eles acham ali uma coisa familiar, que eles começam a escutar os bonecos de massa. E eles se veem numa encruzilhada, assim, tipo, eu imagino que dentro deve ter uma bifurcação, e isso é muito importante, né? Porque como eles vão só narrando, a gente tem que imaginar, né, o que está acontecendo. Mas enfim, eu imagino que tinha uma bifurcação e eles falam que assim, eles olham para um lado e tem o Zed, eles veem o Zed falando com os bonecos de massa, e na outra sala eles veem a silhueta do Finster. E aí qual é o raciocínio deles? O Zed a gente não vai conseguir bater agora, porque o Zed vai pulverizar a gente. Essa Ranger é meio novata. A gente é novato já apanhou pro outro cara. Não, vamos no Finster, porque ele é um cara mais cerebral, ele é mais de argumento. Se a gente falar com ele que até a vida dele tá em jogo, por conta de todo o tecido do tempo, a gente consegue. Então beleza, vamos falar com o Finster. Eles chegam no Finster para tentar argumentar e eles veem um Finster que eles não estavam esperando. Assim como nos quadrinhos da Boom, que a gente viu que o Finster ele é muito mais maquiavélico do que a TV mostrava pra gente, eles explicam pra ele o que tá acontecendo e ele fala, não, eu não tô nem aí, eu quero, se é pra matar a Ranger, eu vou fazer mais boneco aqui. E ele começa ali numa maluquice a fazer um monte de... Ele dá a entender que é um boneco de massa bombado, tipo Kleber Bambam, sabe? Gigante assim,
que começa a cair no pau com eles e bate, e tem ali rolagem de dado, e eles começam a brigar, enfim, é uma correria do caramba, e eles vão parar na parte de cima do Coliseu, eles vão parar na arena do Coliseu mesmo, e o Finster ele tá com esse monstrão, ele fala, não, vou construir mais um, vou fazer um maior, porque ele vai destruir vocês, que eu gosto do caos. Essa é a descrição que eles dão, que inclusive é a mesma que o Finster dá nos quadrinhos da Boom, que ele gosta, mais do que criar, ele gosta de ver a criação dele criando o caos. É essa a beleza da criação dele. Enfim, ele faz esse monstro gigante, e no meio, quando ele está construindo o outro, ele é interrompido, né? Tem uma nuvem de fumaça, e ele é quase que, não nocauteado, ele é afetado ali pelo ataque, e a gente descobre que é a tal da figura misteriosa que pegou a Escorpina uns episódios atrás. Ele aparece com a Escorpina para pegar a argila dele. Aí, né, como tá tendo todo um quebra-pau ali de Ranger bate aqui, o Golem, não sei o que, ele consegue pegar e tungar a argila do Finster, esse ser novo, né, ele se revela como Vulcanus, é um novo monstro, e ele pega a argila do Finster e eles descrevem um gladiador gigante. Gigante é o nível que eles têm que chamar o Zord pra lutar com ele, é mais ou menos assim. Então imagina comigo a cena, né? Os Rangers estão no Coliseu, pensa aí comigo, tem um monte de boneco de massa ali básico, tem um boneco de massa bombado e tem um gladiador gigantesco. Pra piorar, esse cara, o Vulcanus, ele ainda dá vida a 3 estátuas. É uma mulher, um outro gladiador e, enfim, são 3 estátuas. E aí a Ranger amarela, né, de Mighty Morphin, como ela é ligeiramente mais experiente, ela fala assim, não, beleza, não adianta a gente ficar todo mundo em um só, vamos separar. Ó, vermelho e preto, vocês pegam ali o gladiador menorzinho. Azul e rosa, vocês pegam o boneco de massa. Eu vou chamar o Grifo de novo para bater no gigantão, no gladiador gigantão, e eu preciso de ajuda lá no cockpit. Então, aí ela pede, isso que é muito bacana, ela pede pro Ranger amarelo de Hyperforce ajudar ela no Zord Grifo, ali na hora da pancadaria. E ele, né, óbvio que ele aceita, porque é uma oportunidade de ouro, tá com um veterano dentro de um Zord. E, de novo, a química é muito legal, porque a gente tem o Paul e a Karen atuando juntos de novo, dessa vez fazendo Rangers, então é muito bacana, enfim. Pra resumir a história, eles conseguem pulverizar esse gladiador gigantesco, esse monstro imenso, com o Grifo, e a galera que tá no chão consegue vencer a galera que tá no chão, né, os bonecos de massa menor. E o que acontece? Nessa hora do todo mundo venceu todo mundo, o Vulcanus ele some com a Escorpina, e na confusão o Finster também some e ninguém sabe onde ele foi. Só que acontece, imagina, no Coliseu tá rolando um monte de coisa, os civis estão vendo fora. E aí, olha, ganhamos, vencemos os monstros, aí todo mundo parabeniza eles e não sei o que. E, de novo, como o episódio tá arrumando pro final, é aquele momento de, pô, ganhamos, matamos a quest do episódio. Só que como todo episódio acaba na bagunça, acaba aí com um probleminha, na hora que eles estão comemorando, o Zordon o Zordon e o Alpha 55, né, que é o Alpha deles, já liga pra eles e fala, ó, volta pra cá, pra Alameda agora, porque vocês já estão bagunçando demais o tapete do tempo, já tá uma bagunça, maluquice isso. E eles entram no Grifo de novo, ali nem conseguem dar autógrafo nem nada, e partem para a Alameda dos Anjos, e quando eles chegam lá, eles já tomam, não chega a ser uma bronca, mas o Zordon fala assim, olha, é o seguinte, eu sei que vocês se esforçaram, eles voltam para a nave deles, da Hyperforce, não para o centro de comando, mas o Zordon tá ali pelo holograma falando com eles, fala, olha, eu sei, eu vi as ações de vocês, eu vi o quão nobre foi, porém, vocês bagunçaram um pouco o tecido do tempo, porque eu senti umas anomalias aqui, por mais que vocês tenham se esforçado para não fazer isso, mas já fez, já era, já tá feito, enfim. Mas como eu sou um cara muito legal, sou uma cabeça flutuante muito bacana, eu dou uns minutinhos aí pra Isha se despedir de vocês, pra, né, tirar umas fotos, e aí eles descrevem que eles têm um momento juntos, eles tiram selfies juntos. A Ranger Rosa do Hyperforce é viciada em burrito, e aí ela dá um burrito pra Isha. É uma cena bonitinha, e, de novo, o mais legal é a interação dela com o Jack, o Ranger amarelo de Hyperforce. Eles meio que eles desenvolvem um respeito legal pelo outro, assim, por ele ser mais velho e ela ser uma veterana, um meio que ensinou coisas pro outro. Então fica meio subentendido que a Aisha, ela aprendeu muitas coisas com eles que ela usa na temporada. E aí esse episódio acaba. Esse episódio acaba com um momento de descontração, mais ou menos, ele não acaba com um problema estourando como nos outros.
mas ele acaba com essa pulguinha atrás da orelha de, putz, bagunçando o tecido do tempo e vai ter consequência, óbvio que vai ter consequência, mas ele acaba light, ele acaba feliz assim, e a gente fica mais uma semana, né, sem episódio, mas assim, a Isha se despede e eles vão ter aí mais problemas para lidar, mas vocês só vão saber que problemas são esses no próximo vídeo nosso aí de review de Hyperforce. Então se você gostou desse vídeo, eu vou fazer o que, né, tem que fazer, tem que dar aquela chamadinha em vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal do Mega Power Brasil, porque tem muita coisa, não é só Hyperforce. A gente fala dos quadrinhos, a gente fala dos episódios, tem vários assuntos de Power Ranger. Então se você gosta de Power Ranger e de RPG, enfim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no Mega Sino, cara, porque é aquele sininho que acontece. Você clicou, saiu review de quadrinho, de Hyperforce, de episódio, já recebe na hora, porque o YouTube ele anda meio maluco, então ele não avisa pra você o que está acontecendo. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho aqui no Power Sino para poder receber notificações e deixa o seu like também nesse vídeo, se você gostou do vídeo, claro. E o mais importante, que isso é muito bacana, que é a interação que a gente tem com vocês. Isso é muito legal, porque eu sempre vejo o Rafa fazendo, agora é minha vez de fazer. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou desses 3 episódios de Hyperforce, o que você está achando de Hyperforce no geral, e se você, quais são as suas teorias, o que você acha que está acontecendo, e sempre que você comentar, comenta com a hashtag Squad do Poder, porque aí a gente vai dar aquela filtrada e dá pra bater aquele papo com você. Agora eu vou poder vir aqui e bater aquele papo com vocês também. Então é mais uma pessoa para vocês se divertirem aí, consumindo e discutindo essa coisa que a gente gosta tanto. Também siga o Mega Power Brasil nas redes sociais, aí, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que você quiser, para poder acompanhar o nosso trabalho e para poder acompanhar também quando a gente chamar os vídeos. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, que eu gostei muito de fazer. A gente se vê no próximo review, aí, ou de RPG ou de quadrinho, enfim. Mas a gente se vê por aí. Então, fica aquele abraço e que o poder os proteja.